E aí, Marujo, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Pirata da História. Aqui é o professor Murilo falando. Se prepare, vamos começar mais uma aula. Fala, galera, e aí, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da chegada da família real no Brasil. É isso mesmo, um evento marcante, importante aí do ponto de vista político, social, que vai reverberar uma série de movimentos nos anos seguintes, culminando com a proclamação da nossa independência. Então vamos lá, boa aula a todos e bora estudar. Bom, como nós sabemos, o contexto que marca a chegada da família real no Brasil é bastante tumultuado. Havia um cara, esse aqui ó, o Chuck Norris, europeu do século XIX. Napoleão Bonaparte, o cara tinha sangue nos olhos, o cara malucão, resolveu que queria dominar a Europa inteira, mas ele tinha um problema. Ele tinha a Inglaterra, ou melhor, não tinha a Inglaterra. A Inglaterra foi o único território que nessa derrocata, nesse processo de guerras, imensas batalhas, de muitas vitórias, Napoleão não conseguiu acessar. E por conta disso, ele resolveu então partir para uma outra estratégia. Então, já que não dá pela guerra, vamos pelo viés econômico, diplomático. E o que Napoleão começa a fazer então? Resolve apelar para os países que eram parceiros da Inglaterra. E ele então assina um documento em 1806 chamado Bloqueio Continental. O Bloqueio Continental dizia que qualquer nação que comercializasse, vendesse, comprasse ou emprestasse mercadorias com, para e de a Inglaterra sofreria retaliação, ou seja, sofreria a invasão. A mão de Napoleão Bonaparte e de seus exércitos pesaria sobre estas nações. Tudo bem, algumas das nações europeias entenderam o tratado, ou melhor, a ordem de Napoleão e resolveram aceitar, entre aspas, o bloqueio continental. Mas Portugal não o fez. E Portugal não o fez por vários fatores. Nós poderíamos, por exemplo, destacar a forte aliança comercial que Portugal tinha com a Inglaterra. Inglaterra que no início do século XIX já estava em um bom processo de industrialização e por conta disso então é compreensível de nós entendermos algumas dependências que Portugal tinha em relação à Inglaterra. Bom, chega nos ouvidos de Napoleão Bonaparte que Portugal não vai parar de comercializar coisa nenhuma com a Inglaterra. E Napoleão então resolve dar ordem e avisa de que vai invadir Lisboa. A notícia da invasão chega à corte, a Portugal era governada por uma senhora, essa senhora aqui, ó, Dona Maria, e não é a Dona Maria, da música, tá? Mas é a Dona Maria que diz que sofria alguns distúrbios mentais, diz que tinha alguma perturbação, no seu intelecto, e o seu filho, Dom Pedro, então era uma espécie de governador extraoficial, No entanto, a sua mãe ainda tinha coroa, então ele não podia decidir exclusivamente muitas demandas aí de Portugal, mas resolveram ali que não tinham como fazer frente com Napoleão, então anoitecem e não amanhecem em Lisboa. A corte, alguns políticos, alguns nobres, algo em torno ali de 15 mil pessoas, dá linha na pipa. Pega o naviozinho lá, pega o barquinho e vaza. Sai de Lisboa. E vai para onde, pessoal? Vai para o Brasil. E é importante destacar que essa viagem ela foi escoltada. A esquadra marinha inglesa, com segurança, traz a família real
que vai desembarcar aqui em 1808. E como falei, o desembarque, a chegada, a fuga, a saída, vários nomes, né? Enfim, a família real está no Brasil. E isso vai impactar significativamente os setores econômicos, social, político, cultural aqui no Brasil. Tudo bem? Bom, a família real está aqui e algumas mudanças precisam acontecer. Vamos lembrar que até o 1808, qualquer atividade econômica exercida em território brasileiro dependia, né, das normas e das autorizações do Pacto Colonial. O Pacto Colonial determinava que Brasil poderia exclusivamente governar, ou melhor, poderia comercializar com quem? Com Portugal, certo? Certo. Mas e agora? A família real está aqui, a corte está aqui, os nobres, os políticos, e Portugal não tem toda a mercadoria, Portugal nesse momento não tem todos os produtos que essa população consome. E um primeiro importante tratado assinado aqui em 28 de janeiro de 1808 foi o chamado Tratado da Abertura dos Portos, né? Então agora pode-se fazer comércio com todo mundo. O Pacto Colonial, Zé Fini, foi pro beleléu, né? E claro, porque havia necessidade, havia uma demanda dessa nova população que ocupa agora o Brasil. Além disso, é curioso pensar que a chegada da família real vai deixar muita gente desalojada, né? O decreto do príncipe regente determinava que instalações privadas ou outros espaços que fossem do agrado, né, da corte deveriam ser desalojadas ou desocupadas para instalação. Então teve até uma brincadeira de que o decreto do príncipe regente, né, era um decreto de ponha-se na rua, né, convidava a população do Rio de Janeiro, que recebeu com festa inclusive, né, e que dias depois começou a se queixar exatamente por esse decreto, né, pôs essa turma na rua. E isso é importante pensar porque lá na frente, quando nós analisarmos, por exemplo, o processo de urbanização do Rio de Janeiro no início do século XIX, esse é um dos fatores que nos ajuda a entender todo o emaranhado, toda a confusão que vai provocar, né, o crescimento desordenado da cidade do Rio de Janeiro. Outros fatores, claro, se somam a isso, mas é importante levar em consideração esse aspecto. Bom, como eu falei, no tratado assinado, né, o príncipe ele define taxações, né, taxações alfandegárias, e Portugal, claro, né, com uma taxação de 16%, uma taxação menor em relação a todas as outras nações, inclusive a Inglaterra, que tinha uma taxação mínima de 24%. Claro que os ingleses não ficaram nada satisfeitos com isso, né? E no mesmo ano ainda é assinado um outro tratado importante, né? O tratado é muito bonito, né? De aliança e amizade, coisa linda. Portugal e Inglaterra são amigos, poxa, fantástico. Só que nesse tratado a Inglaterra coloca algumas condições em relação a Portugal. E a principal delas envolve a prática escravista no território brasileiro. Aí fica um debate, fica uma discussão. A Inglaterra tinha interesse nisso? Não. Tem um caráter humanitário? Não. Fato é que nós precisamos considerar que no início do século XIX a Inglaterra já atingiu um importante estágio de industrialização e ela está de olho no mercado, ela está de olho no potencial mercado brasileiro. Escravo não ganha salário, certo? Então se faz necessário libertar esses escravos para que agora, enquanto assalariados, eles tenham a possibilidade de consumir produtos industrializados no Brasil e que chega da onde? Da Inglaterra, por conta da abertura dos portos. Isso mesmo, né? Um outro tratado muito importante que foi assinado aqui no território brasileiro com a chegada da família real em 1810. Esse tratado é o tratado que vai
expandir ainda mais o comércio, né? Um tratado internacional, né? Envolvendo navegações, envolvendo comércio. E nesse tratado, olha que coisa maluca, né? A família real veio para o Brasil porque a França invadiu Lisboa. Então agora a coisa vai ter volta. Em 1810, né? Reunida toda a corte, toda a cúpula administrativa, inclusive o Ministério da Guerra, né? Estava aqui no Brasil. Então se resolve a partir deste expandir os limites, né? Há uma interação internacional maior do Brasil, né? E Dom Pedro manda invadir Guiana Francesa. Será que está dando troco em Napoleão Bonaparte? É possível, né? Mas não só a Guiana Francesa, né? Invadida em 1810. Em 1811, nessa mesma dinâmica, o Brasil tenta a invasão do território uruguaio, o atual território uruguaio, né? Que nos anos seguintes foi tendo uma repetição até, né, a consolidação de parte do território do Uruguai como brasileiro. Houve inclusive um período, né, de anexação da chamada província da Cisplatina, ok? Mas, né, lá em meados do 1821, o Uruguai consegue, né, a sua emancipação, e nessa emancipação, obviamente, o território deixa de ser brasileiro. E aí é importante destacar uma coisa, que é a guerra, né, invadir, lembra? Tomar a Guiana Francesa, invadir o território uruguaio, isso custa, né? E de onde sairá o recurso para isso? Dos impostos. E quem vai pagar o imposto, gente? Os brasileiros. Coisa linda, né? Sabe o que acontece agora aqui? Há uma inversão daquele sentimento lá de euforia, de alegria de 1808, todo mundo fazendo festa, recebendo a corte no porto, coisa linda, né? E agora essa população está enraivecida com os portugueses. E olha que coisa louca, o tal do Dom Pedro vai observar toda essa conjuntura e vai dizer, pessoal, e vai fazer todo um personagem dizendo que está do lado de quem? Do lado dos brasileiros, é isso mesmo. Você já deve estar se lembrando aí daquele épico Dia do Fico, quando ele, em pronunciamento, diz ao povo brasileiro que fica. E isso foi interpretado, né, como o cara está do nosso lado, rejeitando a ordem do seu pai, né, Dom João, de retornar a Portugal, né? E este episódio do Dia do Fico, sem dúvida nenhuma, vai dar ao Dom Pedro toda uma possibilidade, né, de tornar-se o novo governante do Brasil, coisa que vai acontecer no ano seguinte de 1822, quando é proclamada a independência do Brasil em relação a Portugal. Mas é importante falar um aspecto, né? Ali, nos anos que antecederam a independência do Brasil, diversos movimentos de contestação, de insatisfação marcaram o cenário brasileiro. Poderia falar, por exemplo, sobre a Revolução Pernambucana de 1817, né? Revolução contestatória, as altas taxas tributárias, o imposto, né, criado para atender exatamente ao projeto que a corte estabeleceu aqui no território brasileiro. E em próximas aulas nós continuaremos e entenderemos um pouquinho como que aconteceu de fato esse processo de emancipação do Brasil e os anos que seguiram 1822. Tchau, obrigado, bons estudos.